Boa noite a todos que estão me assistindo agora. Eu sou a aluna Lara Vitória, estou aqui hoje representando com muito orgulho a minha escola, para fazer uma homenagem ao patrono Donato Marcelo Balbo, homem que sempre será lembrado pela cultura que transmitiu, pela amizade que conquistou, pelo exemplo que legou, pela honestidade, pela justiça e pelo esforço, características que marcaram a sua vida. Alguns alunos da Donato pesquisaram a biografia do nosso patrono, descobriram algumas pessoas que conheceram Donato e que aceitou o convite para falar um pouco sobre a ilustre pessoa que foi Donato. Quero agradecer antecipadamente o Sr. João de Oliveira, funcionário dessa escola, que zela com muito afinco dessa unidade escolar, do qual também faz parte da conjuntura do processo educativo. Sr. João, o senhor se lembra de quando Donato montou um time de futebol chamado Dente de Leite? E isso teve alguma repercussão na sua vida esportiva? O senhor se lembra de algum fato marcante da época que atuou no time? Olhando para essa foto, o senhor tem alguma recordação? Olha, eu me lembro muito bem a época que o seu Donato formou um time de futebol. Eu tinha 12 anos de idade e ele juntou uns 30 garotos e formou um time de futebol e a gente começou a treinar para disputar campeonato, para jogar. Mas era uma garotada humilde e não tinha nem chuteira para jogar, a gente jogava descalço. E um dia ele chegou com uma perua, uma Kombi cheia de chuteira, uniforme, mandou os jogadores escolher a garotada. E todo mundo foi escolher sua chuteira. Eu, como garoto, nunca tinha tido uma chuteira. Eu fui escolher a minha. Ficou um pouco grande no meu pé e eu falei, é essa chuteira mesmo aqui. E coloquei, me ajeitava com ela para jogar futebol. E a recordação que eu tenho desse time é muito boa, porque os jogadores que atuavam na época, a garotada, se não ficaram super craques de bola, mas se tornaram cidadãos de bens. E tem alguns que até hoje ainda jogam futebol. Dona Neide, o que o Donato Marcelo Balbo, nosso patrono, representou e representa até hoje para a senhora? Ele tinha 32 anos e ele já tinha passado por 2 gestões de vereança, né? No município de Fernandópolis, né? Ele era o primeiro prefeito, era uma pessoa muito segura, muito dinâmico, muito trabalhador. Ele tomava conta, era o chefe da família, ele tomava conta dos bens que ele tinha e levava junto à prefeitura. A família toda vivia em função da prefeitura. Tudo que a prefeitura precisava era usado da família. O caminhão, o carro, materiais que a prefeitura ainda não tinha, desde uma enxada, um enxadão, né? Era cedido para que o município tivesse as primeiras ferramentas para poder levar esse município para frente. Nem prefeito e nenhum dos vereadores tinha nenhum ordenado. Trabalhavam em prol do município. Ele era uma pessoa muito amiga de todos, desde uma criança até os adultos. Ele também tinha, lógico que também naquela época tinha as pessoas que eram a favor e contra, não é? Como até hoje continua, né?
Ele era então um amigo, uma pessoa que procurava servir todos esses amigos. Ele era um filho maravilhoso, um irmão maravilhoso, porque ele agregava, né? Todos os irmãos trabalharam sempre juntos. Até hoje a família, o que tem é uma sociedade. E era um tio já maravilhoso. Ele tinha pelos sobrinhos a vontade que esses sobrinhos fosse alguém. E nessa época ele tinha os 2 irmãos, que ele queria que os 2 irmãos fossem médicos. E ele pagava estudo para esses irmãos estudarem fora, um estudava em Curitiba, o outro foi estudar em São Paulo. E colaborador mesmo. Tudo o que ele podia fazer, ele fazia, né? Em 1962 eu passei a conviver mais com a família, porque eu comecei a namorar o Ari. Então faz 50 anos que eu estou dentro da família Balbo. Esse ano faria 50 anos, né? Infelizmente perdi o Ari, né? Como cunhado, ele era companheiro, ele me recebeu, ele era solteiro, eu casei, vim morar nessa casa com os meus sogros e com eles, e era um irmão. Era uma pessoa que agregava, enfim, né? Fui muito bem recebida. No meu primeiro ano de casamento eu passei a ser colega de classe dele, porque nós conseguimos instalar em 1968 o ginásio em Meridiano e precisava de alunos. Então nós nos juntamos, muitos adultos, e instalamos uma classe para dar início ao ginásio em Meridiano. E eu fui como aluna e ele também era aluno. Durante 4 anos nós estudamos juntos, eu casada e ele também, daí 2 anos, casou. E nós estudávamos à noite na EPG Meridiano, hoje Paula Zangrando, né? Nós estudávamos juntos, nós somos colegas de classe. E isso ainda deixava a gente mais próximo, mais amigo, né? E uma irmandade mesmo, viu? O Donato sempre foi um líder nato, né? Ele era o líder dentro da sala de aula. Nós tínhamos um compromisso de alunos, que nós teríamos que ser bons alunos e nunca colarmos. E nunca pegamos realmente ninguém colando. Dos adultos, a classe tinha 40 e tantos alunos, né? E a gente estudava mesmo, né? Nós tivemos bons professores e fomos bons alunos. Para isso vocês devem ter lá na escola ele me entregando o meu certificado de conclusão de 8ª série. E essa liderança, essa vontade que ele tinha de ajudar o município, de fazer esse município crescer, né? Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que o primeiro correio foi colocado pela família, as primeiras lâmpadas, né, para iluminar alguma coisa aqui era da máquina, então era um motor que o meu sogro colocou, né? E o primeiro cinema, né? Teve cinema aqui em Meridiano.
E era ele e o Ari que tocavam o cinema, né? Então, se vocês lerem aquele livro que a minha cunhada lançou, que eu pretendo doar alguns para as escolas, eu não. Eu vou só levar, porque minha cunhada, que é a irmã dele, que escreveu o livro, vai doar, vai me mandar esses livros e eu vou levar para que vocês tenham algum conhecimento a mais do patrono da escola. Vocês e outros alunos, né? Então foi isso que levou ele à política, né? Ele era um político muito limpo, muito, né? E ele chegou à liderança mesmo. Ele era líder. Ele continua como prefeito em Meridiana, ele continuava a colaborar com os prefeitos da região. Ele viajava, ele ia para Brasília com o prefeito de Fernandópolis, por quê? Porque ele tinha, né, esse compromisso de colaborar com a região, né? Eu disse na outra entrevista que Valentim Gentil estava sempre atrás de Meridiano. Tudo o Donato conseguia primeiro para Meridiano. Primeiro instalou o telefone em Meridiano, primeiro instalou a água, primeiro instalou a luz, primeiro abriu a nossa via de acesso para a rodovia, né? Depois nós demos uma parada, Valentim Gentil cresceu e nós estamos um pouco menor, né? Mas com todo o conforto que a gente tinha já, né? Previsto que Meridiano teria, né? Ele sempre quis o melhor para a região, né? Eu lembro de tudo isso e fiz questão mesmo de estar falando com vocês, porque eu vivenciei, né? Eu digo tudo isso e quero que vocês gravem realmente, e até posso estar esquecendo de muita coisa, né? Não é que eu quero engrandecê-lo, não. É que não é por acaso que ele é o patrono da escola que vocês estudam, né? E que vocês possam se espelhar nessa personalidade, né? Que vocês vejam no vosso patrono alguém que pode dizer para vocês: existe alguns caminhos, né? Que vocês podem trilhar, podem sonhar, né? Que é preciso a gente ter perseverança, é preciso a gente imaginar o futuro da gente, né? E que isso sirva para todas as outras gerações, né? Que vocês conheçam um pouquinho, que vocês mirem-se em pessoas que fizeram alguma coisa. Olha, hoje nós estamos vendo alguns candidatos já a vereadores bem jovens, né? E não é por isso que eles não têm condições. Eu sempre digo na escola que os líderes, eles nascem com vontade de fazer alguma coisa por alguém. Vocês estão aqui hoje à noite, eu não acho que é por acaso. É porque vocês querem fazer alguma coisa para os colegas de vocês. E é assim que a gente começa, né? Fazendo alguma coisa pelo outro, né? Não esperando que alguém vá fazer tudo por você, viu? O líder, que é o presidente do Grêmio, né? Não é fácil. Quando você é líder,
quando você está à frente, você é sempre vidraça, né? E é bom tacar pedras, não é assim? Né? Eu acho que vocês gostam, porque Teretetê tem uma encrenquinha, não é assim? Então, mas é uma vivência, é uma coisa boa, né? É uma coisa que não tem, você não está ganhando para estar aqui, o presidente do Grêmio não ganha para ser presidente do Grêmio, né? Ele está trabalhando, né? Para uma pessoa, para duas, para 10, sempre ele vai conseguir motivar alguém. Ele vai trazer cidadania, né? E eu digo para vocês que o Donato era o cidadão, viu? Tá? Não sei se eu disse tudo, mas é isso que eu quero dizer para vocês. Foi bom que vocês vieram, que eu pudesse estar falando isso com vocês. Quem sabe amanhã ou depois eu vou ver entre vocês mais líderes, né? O Donato era uma pessoa pobre, ele teve que lutar muito, tá? Você vê que ele não teve oportunidade de estudar em tempo como vocês estão tendo. Nós fomos estudar em 1968. Eu estava no primeiro ano de casamento, eu tinha me casado em dezembro de 1967, né? E ele casou 2 anos depois e a gente ia para a escola à noite. Fácil? Não, não foi fácil. Não era fácil. Mas com isso nós levamos um monte. Eu enumero para vocês um monte de gente que foi para a escola junto conosco. Viu? Pessoas casadas, pessoas da nossa idade. Nós formamos uma classe de adultos. E vocês têm a oportunidade de estarem na escola no período da manhã. Aproveitem. Tá bom? Que esse dia do patrono descubra entre os nossos alunos lá da escola, né? Que eu ainda acho que vocês são meus alunos, depois de tanto tempo, né? Descubra entre vocês essa boa vontade, essa liderança de serem cidadãos completos, né? Porque a gente nunca é cidadão. Olha, eu estou fazendo um ato de cidadania. Eu estou tentando despertar alguma coisa em vocês. E é isso que a gente tem que fazer a vida inteira. Pela religião, pela escola, pelas famílias, né? Tá bom? Muito obrigada. Dona Geni, sabemos que o senhor Donato foi padrinho de batizado de um de seus filhos. Quais lembranças a senhora tem do senhor Donato? Olha, em 1968, eu morava ali naquela casa da esquina ali, onde do seu João Moreira. E eu apanhava algodão pro Deraldo Bonfim lá na Fazenda Cavalinho. Aí eu saía 5h30, 6 horas da manhã, chegava 5 horas da tarde. E quando foi uma tarde, o Donato parou de um carrão, um Dodge. E ele parou e falou: Dona Geni, a senhora está trabalhando aonde? Eu falei: no Deraldo Bonfim. O que você está fazendo? Apanhando algodão. Então, porque ele falava e ele impunha, ele falava assim, dando ordem, né? A gente tinha até muito respeito, até medo dele. Aí ele falou: amanhã a senhora não vai trabalhar. A senhora vai na prefeitura de manhã. Aí eu falei: ai, seu Donato, mas eu não posso, porque nós começamos um talhão de algodão, e o algodão tá tão bonito, e aquele algodão pesava bastante, ia pesar bastante, tava um algodão novo, né, era a primeira panha. Eu tô falando pra você ir na prefeitura, você vai lá e conversa com o seu Antônio Ganardo. Aí eu cheguei na prefeitura, eu nem documento tinha naquela época, porque eu casei nova, né.
Aí ele falou, cheguei lá, o senhor Antônio Galhardo falou, olha, dona Geni, a senhora hoje às 6h30, a senhora está na escola, ali no grupo. Eu falava grupo antigamente, né? Porque funcionava, era grupo de dia e à noite era ginásio. E ele era prefeito, mas ele era aluno também. A dona Neide era aluna, o irmão da dona Neide, toda o Wilson Moda, eram todos alunos no Butopita, eram todos alunos. E aí eu fui, comecei a trabalhar. A dona Cida, do João Lopes, a mãe da Márcia, era servente do grupo e ela estava sendo servente à noite até que arrumasse um outro servente. Então ela trabalhou mais um mês me ensinando a trabalhar, que foi graças a ela, né, que ela me ensinou, aprendi a trabalhar com ela. E graças a ele é que eu tive esse emprego, né, que trabalhei 43 anos, aposentei agora em março, e que pude criar meus filhos, porque depois eu separei, né, que em 71, nessa época eu tinha o Carlinho e o Marcos, era pequeno. E em 71 eu engravidei e tive o Marcelo. Aí nós demos o Marcelo para ele batizar. E ele tinha assim muito carinho pelo Marcelo, sabe? Então todos os domingos de manhã, eu morava ali onde a Cecília do Nene mora ali, em frente ao Chalita ali. E ele, todos os domingos de manhã, ele ia lá pegar o Marcelo para dar uma volta. Então eu já dava banho no Marcelo, trocava o Marcelo, e ele catava, ele vinha numa caminhonete. Atrás era um cachorro, parece que chamava Valente, o cachorro dele. E ele catava esse Marcelo e passeava a manhã toda com ele, sabe? Então eu devo assim, aonde ele estiver, agradeço muito, porque graças a ele é que eu tive, né, o meu emprego, que eu criei meus filhos, que depois eu separei, né, e criei meus filhos. E dizer assim, na verdade, a família Balbo, porque eu era servente, depois a Ana era diretora e esposa dele, ela me colocou na cozinha, e depois a dona Neide, que também é Balbo, né? Ela e o Vá, que foi com a ajuda também do Vá, eles me colocaram de inspetora de aluno, que eu sempre tive sonho de ser inspetora de aluno. E me aposentei como inspetora, quer dizer, graças a ele e a família Balbo, né? Que eu tive um emprego para criar meus filhos, né? E hoje estou aposentada, porque se não fosse ele ter arrumado serviço para mim, eu não sei o que seria. Se eu estaria na roça ou trabalhando empregado doméstico, não sei qual seria o meu fim, né? E graças a Deus eu aposentei e agradeço muito aonde ele estiver, que Deus tenha ele num bom lugar, né? Que foi graças a ele que eu tive o emprego que eu tive para criar meus filhos. E eu tenho assim uma gratidão, né? Uma imensa gratidão por essa família, porque graças a eles é que eu tenho pão de cada dia para os meus filhos e criei eles. É só isso. Senhor Hermenegildo, sabemos que o senhor é funcionário da prefeitura desde a época do senhor Donato. Quais as lembranças e recordações dessa ilustre pessoa que foi um marco para a história de Meridiano? Comecei a conhecer a família Balbo lá pelos anos de 1953. Quando para cá a minha família se mudou, a família Balbo já estava radicada em Meridiano. A maioria dos integrantes da família Balbo exerciam atividades comerciais, como armazém de secos e molhados, e tecidos, açougue e outros. Meridiano, nesta época, já era distrito, e o senhor Donato Marcelo Balbo era um forte comerciante no setor de compra de cereais, especialmente o café, que além da compra, beneficiava e vendia esse produto.
O senhor Donato Marcelo Balbo sempre teve aptidão pela política, haja visto que exerceu mandato de vereador junto à Câmara Municipal de Fernandópolis, mas pelo distrito de Meridiano. Nas condições de vereador e também como um dos líderes comunitários local, travou uma incessante batalha para que Meridiano passasse a categoria de município, conseguindo essa proeza em 18 de fevereiro de 1959, através da Lei Estadual número 5.285. A maioria significativa da população de Meridiano, em reconhecimento da luta aguerrida desprendida pelo senhor Donato Marcelo Balbo, pela conquista da emancipação política para a elevação de categoria de município, foi solidária em apoiá-lo como o primeiro prefeito de Meridiano e sem concorrente, ou seja, candidato único. O senhor Donato Marcelo Balbo deu início em 1º de janeiro de 1960 o primeiro mandato de prefeito de Meridiano, enfrentando todas as dificuldades para compor a estrutura administrativa municipal, mas com a sua inteligência, dedicação e trabalho que lhe era peculiar e próprio, superou progressivamente essas pendengas. Eu estou vinculado à prefeitura desde o final desse primeiro mandato do senhor Donato Marcelo Balbo, mas ele exerceu no período de 1969 a 1973 novamente o cargo de prefeito municipal de Meridiano, onde pude conhecê-lo melhor e testemunhar o quanto ele gostava de Meridiano e de sua população, o quanto era dotado de inteligência, de capacidade, trabalhador, dedicado, e fazia questão que tudo fosse feito, realizado e tratado com seriedade e responsabilidade. Donato Marcelo Balbo era um cidadão meridianense de coração, e o seu falecimento trágico deixou uma lacuna que jamais será preenchida. Salve o cidadão Donato Marcelo Balbo. Donato Marcelo Balbo era um político diferente, amava as coisas públicas como se fossem suas. Ele tinha o dom de falar em público, expunha qualquer assunto do mais simples ao mais sofisticado auditório com uma fluência natural que encantava e convencia todos os ouvintes, tal a força das suas palavras. Período especial para ele eram os dias que antecediam uma eleição, tanto as municipais como as estaduais ou federais. Era um cabo eleitoral munido de todas as manhas e artimanhas necessárias para se ganhar uma eleição. Donato era mesmo um homem bondoso, tinha um coração magnânimo. Quando ainda não havia PM no grupo escolar, ele não era prefeito, pedia ao diretor da escola que encaminhasse à loja de calçados os alunos que iam descalços para as aulas e dava-lhes o par de sapatos acompanhado das meias. Ele perdeu a conta de quantas turmas foi para Ninfo. Casou-se com a excelente professora Ana Carrossi, de quem fora namorado por longos anos. Ao meu Donato, há muito se diz que quem encontrou um marido amigo encontrou um tesouro precioso. Há muito se diz que amor verdadeiro dura para sempre. Não tem aquelas tempestades da paixão, nem a calmaria exagerada do amor. É a bonita sensação de estar perto e de repente deixar o silêncio chegar. Não exige tanto, exige tudo. O amor nasce do acaso ou de alguma força que fez uma informação.
uma simples brincadeira seja capaz de unir duas pessoas, e a cumplicidade vai ganhando corpo, e o desejo de estar junto vai aumentando, e com ele a sensação sempre boa de poder partilhar, de se doar e de se amar. Assim seja. Mensagem da Ana.